Boa noite, a quinta-feira chegou com prosa boa e eu quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha nessa noite. Hoje eu estou recebendo a doutora Yolanda Abreu, tem quase a minha idade de experiência profissional. Não estou te chamando de velha, mas de experiente. Bem-vinda, boa noite, doutora. Boa noite, Guilherme, obrigada pelo convite, boa noite a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui. É um prazer recebê-la. Eu sempre começo perguntando para os meus entrevistados, quem é você? Quem é a doutora Yolanda Abreu? Bom, a Yolanda tem 2 filhos jovens adultos. O que é um jovem adulto, Yolanda? 20 anos? Da transição, né? E assim, sou uma pessoa, eu me considero carismática, educada, alegre, otimista, adoro a comunicação. A comunicação é o que me atrai, porque a gente ganha o mundo com ela. Então amo ler bons livros, ouvir boa música, contemplar a minha lua. Isso é Yolanda, sou caseira. Não vai te ver de noite então aqui na boemia, né? Caseira é caseiro, eu sou caseiro também. Assim, quando eu saio daqui eu compro a casa. Não, eu acho que assim, no meu momento agora, depois de 1 ano e 8 meses, eu sou muito caseira, que aí eu fiquei sozinha, né? Então eu vejo essa diferença. Mudou muito? Mudou muito. De lá para cá? Mudou muito. Deus vai fortalecendo e vai guiando a gente, né? Isso é que é importante. É não reclamarmos da nossa cruz. Precisamos pegá-la e seguir adiante. Verdade. E já serve até de dica, né? Porque muitas vezes a gente reclama mais do que age diante das dificuldades, né, doutora? Igual eu olho para você, vereador, isso era a paixão do Paulino. Como ele amava a política, né? Então, assim, eu acho que... Acho não. Tudo que vem para a gente é para um crescimento. Inclusive, nós estarmos aqui hoje. Exatamente. Eu gosto muito dessa ideia de fazer um podcast assim, chamado Só Prosa Boa, porque eu acho que nós precisamos transbordar na vida das pessoas. E cada pessoa que vem aqui, cada convidado para essa prosa boa, transborda um pouco, né, na vida das pessoas, de conhecimento, de experiência, de história. E o mais bonito que eu vejo na senhora, pelo menos olhando de fora, né? Eu olho de fora a história, é que apesar de todas essas dores, por mais que tenha doído, o luto não te paralisou. Porque como eu conheci o Paulino, eu via que ele também não parava por qualquer coisa. Não. Foi um excelente secretário de saúde, né? Tive um contato muito direto com ele e ele numa vontade muito grande de resolver muitas coisas. Isso. Né? Ele era muito proativo, acho que é do Alves, né? Isso Paulino mesmo. Alves, Guilherme Isso. Alves, deve ser disso, da família. Isso. Mas há muita proatividade, ele era muito acelerado, doutora. Era, de ajudar as pessoas era uma coisa incrível. Eu via o Paulino na secretaria, hoje eu tenho clareza que o Paulino nasceu para ser funcionário público. Ele amava acordar 4 horas da manhã para socorrer um que teve um acidente de moto e partiu o rosto. Então, aquelas coisas feias, era a paixão da vida dele. Então, hoje, para mim, isso é claro. O quanto ele tinha esse dom de ajudar, de querer o bem do próximo. Está num lugarzinho bom. Tá, tenho certeza. E olhando por ainda nós... Ainda que a minha boca eu vou lembrar dele o resto da minha vida. Tem 2 sisos que ele extraiu e eu não senti nada. Brilhante. Ele era muito bom profissional. Então, faz parte da história, a gente precisa falar um pouquinho, acho que até uma homenagem, né? Acho que o sentimento que a gente tem é de gratidão. A família de vocês certamente também tem esse sentimento, gratidão, e que Deus continue abençoando a família, não é isso, doutora? Amém, amém, é certeza. Então, agora voltando para a doutora Yolanda, como é que começou essa história de fonoaudiologia? A senhora já está aí? De onde que a senhora é? Conta para mim sua história. Jataiense, sou jataiense, saí daqui com 17 anos e fui fazer educação física na Ezefeg, em Goiânia. Então, era meu sonho de consumo ser professora de educação física. E por isso que eu falo que a minha história com a fonoaudiologia é inusitada. Eu caí de paraquedas, literalmente,
porque eu comecei a fazer educação física e ia muito bem na anatomia, na fisiologia, então era apaixonada nessas áreas. E uma amiga minha, observando esse comportamento, chegou para mim e falou assim: Yolanda, estou aqui com a grade do novo curso da UCG, que hoje é a PUC, né? E eu encantei com a grade, as disciplinas do curso de fonoaudiologia. Não vou te negar, não sabia o que fazia fonoaudiologia. Gostei da grade, falei, vou fazer. E nisso me apaixonei, larguei a educação física. Durante o curso já comecei a trabalhar como estagiária lá em Goiânia. E essa é a minha trajetória na fonoaudiologia. Voltei para cá em 91. Já formada? Já formada, 35 anos. Estou mais velha que isso. Então, é 35 anos de profissão. E nesses 35, 16 eu atuei no SUS. Então, paixão pelo SUS, respeito pelo SUS. Trabalhei desde a UTI até a Unidade Básica de Saúde. A gente não imagina que um profissional de fonoaudiologia trabalha na UTI. Sim. Né? Assim, olhando a grosso modo, o que um profissional de fonoaudiologia... E naquela época, quando a senhora veio para cá já formada, tinham poucos profissionais de fonoaudiologia, não tinha nenhum. Obrigada, eu sou a pioneira. Quando eu cheguei aqui, Guilherme, teve uma pessoa que chegou para mim e perguntou se eu consertava fone de ouvido. Meu Deus. Aí eu pensei, bom, a minha missão era propagar o que é fonoaudiologia e o campo de atuação. Então, eu fiquei muitos anos sozinha. Então, graças a Deus, hoje temos fonoaudiólogos, muitos, que ainda são poucos, fonos em Jataí, e a gente forma uma rede boa. Hoje a fonoaudiologia está muito bonita. Antes, as pessoas não sabiam, nem o profissional da saúde sabia o que o fono fazia. Então, arregacei as mangas e abri o espaço para todo mundo que chegou depois. Verdade. Então, assim, a fono, isso era no Brasil, as pessoas não sabiam o que fono fazia. Era problemas de linguagem, era o gago, e ficava restrito nisso. Então, a minha caminhada aqui foi bonita. E agora ela vai mudar cada dia mais. Eu estava falando disso, né? Eu percebi uma mudança, e aí nós estamos falando de transformar vidas através da voz, não é isso? E é isso. Eu só voltando, durante esse processo todo, eu quis fazer mestrado, então eu fiz o mestrado na PUC São Paulo, com a melhor fono, Leslie Picoluto, de voz. Então, a minha função era, o que eu mais queria é trabalhar a voz do professor, prevenção vocal no professor. E aí, em 2002, a gente fez a coleta de dados e mapeamos Jataí. E depois de alguns anos, eu fui fazer o doutorado, na voz do professor de novo, só que aí a gente inverteu. Nós queríamos ver como os alunos que estavam entrando no estágio estavam comportando vocalmente, se eles estavam tendo rouquidão ou não. E aí, para nossa tristeza, então a gente vê que quando aumenta a demanda vocal, muitos estagiários começaram a vivenciar rouquidão. Então, qual que era a bandeira da fonoaudiologia? Ter fonoaudiólogo nas instituições de ensino superior. Então, essa é a nossa paixão, que não existia. Então, hoje eu não sei porque eu não fiz pesquisa, mas em 2020 não existia. Então, assim, por quê? Para trabalhar a prevenção vocal do professor, do futuro professor. Porque se a gente espera ele formar, muitos não vão ter um olhar para esse cuidado com a voz. E é uma coisa que a gente nem para pensar, né? Por exemplo, né, no como o professor utiliza e muito da voz, principalmente para tentar manter a disciplina na sala de aula, né, professor? Muito, né, doutor? Muito. Eu empolguei tanto que eu até te chamei de professora. Né, doutor? Delícia, delícia.
Então, assim, a minha ideia era ser a professora de instituição do ensino superior. Só que eu acho que assim, é Deus que vai guiando a gente, né? Eu fiz a minha inscrição para ir para Pernambuco, numa Universidade Federal. E aí tinha 2 vagas que caíram no meu colo, voz e motricidade, coisas que eu amo. Não tive coragem de ir. Então, eu sei que ia sair da minha zona de conforto, mas Deus já estava preparando muita coisa, inclusive a partida do Paulino, né? Então, por isso eu saí da prefeitura. Eu vejo hoje isso claro, é claro para mim. Mas naquele momento você não tinha essa Não, compreensão, aí eu né? pensava, eu desisti, não quero saber. Então, não, era uma preparação que Deus estava fazendo. E hoje eu sou gratidão com isso, do rumo que tomou a vida, né? Doutora, mas é muito tempo numa profissão, né? Por que você decidiu dedicar a vida toda por ela? Porque eu já vi, por exemplo, profissionais que começam em uma área, eles vão fazer especialização e até novas faculdades, mas eu vejo que a senhora fez doutorado e aí estudou muito esse tema e foi a fundo, navegou, entrou de cabeça. Sim, porque para mim comunicação é tudo. A fonoaudiologia, ela é muito linda a nossa área, porque ela me dá a capacidade de trazer qualidade de vida para o paciente, me dá autoestima, eu trazer uma autoestima. Então, quando a gente fala qualidade de vida, eu dou o exemplo de uma pessoa, vamos pensar, numa criança que não está desenvolvendo linguagem. Então, o fato da gente fazer um treinamento e essa criança passar a comunicar com os pais, isso é maravilhoso. Um professor que perde a voz, então o professor está rouco, então ele não tem projeção de voz. Judiação, ele não tem a qualidade do ensino dele, cai. Então, quando você treina isso e ensina o professor a usar essa voz, nada paga. Uma pessoa que sofre um AVC, um acidente vascular cerebral, e perde a habilidade da comunicação oral, então ele sabe que isso é mão, aí ele vai falar e fala... E quando você consegue reabilitar esse paciente e ele fala, é um luxo. Então eu vejo um paciente com sonda, o fonoaudiólogo tira a sonda dele e ele passa a comer pela boca. Então, eu falo que é apaixonante por isso. E o leque da fonoaudiologia, como em qualquer outra área, é muito grande. Imagino, eu acho que você tem muitas histórias aí, né? Eu guardadas. tenho. Você tem uma história assim que te emocionou? Você consegue lembrar de uma? Meu primeiro paciente de AVC, novinha, ele teve um AVC, ele perdeu tudo. Ele não falava... Ele não se comunicava nem com gesto no início, então eu lembro que ele queria café. Aí ele ficava... Essa era a comunicação dele. Então ele tinha comunicação gestual. E a gente trouxe a linguagem dele de volta, a fala. Ele falou. A neuroplasticidade. Então, por outros caminhos, a gente traz essa fala de novo. Eu tenho um outro paciente que ele era taxado na escola como deficiente cerebral e em decorrência da fala dele. Então, que ele tinha muitas trocas, omitia muitos sons, e aí a gente organizou essa fala. Gente, imagina então, isso. É muito lindinho. Então, você vê, eu tenho um exemplo de um professor que, por problema emocional, a voz sumiu. Então, você faz uma avaliação, aqui nada vibra. Faz o exame com o otorrino das pregas vocais, que ficam nessa região, nada vibra. Então, por problema emocional, a fono traz a voz e encaminha para o psicólogo, não é paciente nosso. Então, assim, e eu tenho um exemplo que foi o que agora, eu montei um curso de liturgia para minha igreja, Nossa Senhora de Fátima. Eu arrependi de não ter feito. Teremos outros. Eu estarei lá. E assim, foi brilhante. Então, qual que é a ideia? A ideia
eu não estou lendo a palavra de Deus, estou proclamando, é diferente. É diferente de falar assim, hoje o papo é com alguém do que falar, hoje o papo é com alguém que transforma vidas através da voz. Nossa, é isso aí. Eu aprendi no jornalismo, porque a isso. televisão me ensinou um pouco isso, e até o jeito de entonar, de conversar, de expressar a emoção por meio da voz, de falar sério na hora que precisa falar mais firme ou impostado. O rádio antigo fazia isso. Delícia. Não é? E é perfeito. E é gostoso brincar com isso, né, doutora? E brincar com a fala, com a voz, a entonação, eu preciso, você não é engessado. Eu consigo imitar a Fabélia ainda, com a voz. Boa tarde. Tadinha. Querida, né? Então, assim, eu vejo na voz essa possibilidade de trazer alegria para a pessoa. Vamos subir um degrau. Estou assistindo o Rodrigo Alvarez e aí eu quero fazer um podcast daquela 1 hora. Você já viu o podcast dele? Chama 3 atos. O primeiro ele começa entrevistando, depois ele vai para a cozinha comer com o povo e depois ele termina o podcast na rede. Muito legal. É uma casa, vai girando. Legal demais. Maravilha. Inclusive tem um dia parecido que eu acho que é interessante a senhora assistir. Conta a história de quando a imagem foi quebrada e aí a mulher não acreditava há muito tempo em Nossa Senhora. E a partir daquele momento que ela teve que restaurar a imagem, ela voltou a ter fé. Linda a história, linda. Depois eu te mando o link. Ótimo. E eu queria falar assim, a gente falou, eu até falei no começo, de transformar a vida através da voz. Como que a gente pode realmente transformar a vida de uma pessoa? Nós temos que pensar que a voz está conosco desde o momento que nascemos. Então, o fato do choro, o gritinho, o sorriso, e sempre tem um significado. Por exemplo, o choro, a mãe ou o pai fala, nossa, ele está manhoso, é um choro de dor, é um choro porque está com fome, é um choro porque não dormiu. Comunica, né? Comunica. A voz, ela expressa emoção. Então, a gente precisa entender que a voz, ela transmite a sua emoção. E a gente precisa transmitir emoção. Aonde está escrito que a minha voz, eu preciso tomar cuidado e eu não expressar a Yolanda. Não, a voz, o corpo fala. É a mesma coisa, a gente está conversando uma coisa que eu amo, que é voz, comunicação, e eu tá assim. Você me pergunta super empolgado sobre a voz e eu continuo na mesma posição, sem expressão nenhuma. Então, é muito mais do que a voz. É a linguagem corporal, né? É o corpo, é a expressão. Eu converso muito com as mãos. E tem uma... Você conversa com as mãos? Muito com as mãos. Então, assim, a gente vê a respeito dessa voz. A voz, ela é fundamental nas nossas interações com o mundo. Temos vários outros tipos de comunicação, gestual, digital. Então a gente vê, mas a voz é esse tete a tete nosso aqui, é maravilhoso. E aí a gente vai passar, por exemplo, para episódios grandiosos da humanidade. Vamos falar de encontros de líderes mundiais e a voz, o tom de voz desses encontros ditam também inúmeras negociações, imagino eu. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Igual nós temos o precursor da fonoaudiologia. Eu até coloquei aqui para te mostrar, Demóstenes, nosso grego, ele era um orador grego e ele utilizava, isso eu já estou mudando aqui. Não, vamos tocar, o nome do podcast é só prosa boa, nós vamos tocando. E ele utilizava lá atrás... Ele utilizava pedrinhas na boca para articulação. Então, ele colocava pedras na boca e falava, porque ele queria movimentar a boca. É preciso movimentar a boca? Precisamos. Ou não? Assim não. Normal. Normal. No treino. Treina. No treino, sim. Já vamos falar? Vamos tocar tudo. Então, olha só. Então, ele utilizava uma faca assim, né? Por que ele usava uma faca? O que ele tinha. Eu achou a bica era muito melhor.
Como diz o professor Giovanni, ele fala que ele dava o sangue, literalmente, né? Mas conversa com a faca na boca, gente. Porque é isso aqui. Hoje, esse movimento, ele me causa uma tensão na lateral, na ATM. Então, a gente muda para isso aqui. Por quê? Que eu faço o meu bico, eu fico livre. Eu, né? Agora, eu prefiro essa. Adoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para que serve esse? Articulação. Abre a boca. Movimenta a musculatura. Doutora, mas a articulação, ela interfere no que na voz? Então tá. Vou contar. Vamos lá. Se eu falo assim para você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou articular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A voz sai. Não vivo falando então, por exemplo, um professor que fala assim, ele tem problema de voz, com certeza, porque a voz está tudo aqui, você não tem projeção de voz. E a voz também dá o sinal de autoridade, não é? Sim, a forma como você utiliza. Então, igual você, vereador, para você conquistar seus votos. Eu não posso falar com falta de firmeza, eu preciso falar com firmeza. E as pessoas precisam acreditar no que você está falando. Então, o corpo do Guilherme fala, tudo fala. Então, assim, comportamento, a voz, a expressão, a postura que você está, como que você usa as mãos. Então, eu vejo hoje isso que é muito gostoso na comunicação, de você ter na comunicação essa palavra ser uma ponte e não um muro, que as pessoas pensam que falar bem é falar rebuscado. Não. Exatamente. Não. E eu aprendi na televisão que a gente precisa falar simples, para as pessoas entenderem. Claro. Então, por exemplo, eu não vou na panificadora, eu vou na padaria perto de casa, comprar um pão, falar com os amigos. Entende isso? A televisão gosta muito disso. A clareza. A clareza, de ser o mais simples possível. E eu percebo que, por exemplo, se eu falasse um politiquês, quem votou em mim não ia entender. Sim. Então, o requerimento, o pedido, nós fizemos o pedido, foi aprovado, não foi aprovado. É mais ou menos isso que eu tento, aprendi isso. E é perfeito, porque nós precisamos partir do princípio que o responsável pela comunicação sou eu. Não é você que tem que fazer força para entender o que eu estou dizendo. Então, a gente precisa compreender que eu sou o responsável pela mensagem. Então, a forma como eu falo, ela tem que ser clara, ela tem que ser pausada, ela tem que ser articulada e ela tem que ser firme quando tiver ser firme. Mamãe, né? Sabe né? muito bem disso, mãe, né? sabe, mãe sabe. E na hora que tem que gritar também, né? Um chinelo, voando assim. E gritando. Isso. Minha mãe gritava e falava assim, eu tô um grau, vou ficar louca. Ai, ai. A gente falou muito dessa história de voz, de transmitido, o que é que a gente... a importância dessa comunicação. Mas a senhora falou do curso de liturgia. Mas tem curso de oratória? A senhora está mexendo com isso agora? Ensinando as pessoas a falar? Porque tem muita gente que tem medo de falar em público, né, doutora? Tem muito medo. Muito medo. E isso vem lá de trás. Não é pontuado agora. Então, por exemplo, tem um exemplo que se dá de uma criança que de repente faz uma pergunta na escola e a professora, às vezes, é indelicada com aquela criança. É como se eu gravasse, se eu pergunto, vão rir de mim, a minha pergunta é boba e eu cresço desse jeito. Então, assim, a gente precisa ter confiança no quem eu sou e o que eu quero falar. Eu nunca esqueço, Guilherme, no dia da minha defesa de doutorado. Então, o meu orientador é o Papa da Medicina, Selmo Celeno Porto, grande médico, e eu vejo que se eu ficasse apavorada, eu não conseguiria apresentar.
se eu elevo a minha plateia, eu não consigo falar para ela. Agora, na realidade, eu parto do princípio de quem fez, fui eu. Quem estudou, fui eu. Então, eu vou. E a gente não deve negar palco. Não deve negar palco. O que significa isso? Te convidaram para uma apresentação? Vá. Vá com medo, mas vá. Dr. Vanderlei, você lembra dele? Nosso querido psiquiatra, que Deus o tenha. Ele falava que o medo é importante. E o que você tem dele? Lembrei da história do Dr. Vanderlei, mas essa depois eu te conto off. Tá bom. E ele falava que o medo ele é importante. O medo faz a gente não falar bobeira. O medo faz a gente agir com cautela. Quando o medo passa do limite, quando ele te paralisa. Ele não pode paralisar. Não, quando ele não te deixa fazer as coisas. Então eu vejo assim, Paulino faleceu. Então veio o medo e aí eu pensei, tenho 2 filhos que estão na faculdade, dependem de mim. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Paulino partiu porque a missão dele foi cumprida e a minha está aqui. Então, a gente tem que ir adiante. E o medo, ele vem do medo da crítica, do medo do julgamento, do medo do que vão falar de mim, do perfeccionismo. Então, nunca tá bom, e eu gravo e apago, não tá bom, o cabelo não tá bom, falei ali, errei. E a gente vê aquela dificuldade de ouvir crítica, que igual as pessoas às vezes são terríveis na crítica, né? Então a gente precisa compreender isso para poder driblar esse caminho. E a gente precisa, o medo, eu preciso trabalhar o medo. E como que a gente trabalha esse medo? A gente trabalha o medo dentro criando possibilidades para você fazer. Tem dificuldade de fazer vídeos e postar? Começa, faça. Tem uma frase que eu adoro: feito é melhor que perfeito. Verdade. Adoro essa frase. Então, e ela sinaliza isso. Precisamos fazer. Estamos nós aqui hoje, falando sobre o assunto que eu mais tenho paixão, né? Então, a gente precisa. E aí, o Giovanni é o professor, no seu livro de 2025, ele fala dentro do aspecto do bloqueio comparador, que a gente precisa ter um reconhecimento da biografia. Então, você pegar várias fotos suas, em vários momentos, formatura, casamento, nascimento, coisas que você considera importante, e começa a pôr como se fosse slides, cada foto um slide, com uma música motivadora que você goste, e assista isso todo dia. Então, a gente precisa entender quem é Yolanda. Então, quando a gente começou aqui, fez muita coisa. E eu não posso ficar comparando com a Maria, que está há 50 anos de profissão. Ou eu estou no capítulo 1 e eu quero comparar com um que está no capítulo 40. Está errado. A gente precisa ver a nossa história, o seu crescimento. E a internet, ela veio demais, né? Na comparação. A exposição. A exposição, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão de quem eu sou, aonde eu quero chegar e o que eu vou fazer para chegar.
Falando de o que fazer para chegar, vamos falar um pouco do curso de oratória, doutora. Vamos. Como é que surgiu essa ideia? Quem pode participar? A senhora falava de vídeos, nós temos uma era extremamente digital que exige muitos dos empresários e empreendedores que eles estejam à frente dos seus negócios, inclusive mostrando, falando, expondo, estando em exposição. Conta para mim, vamos falar do curso agora. Tá. O curso surgiu pela a minha necessidade de passar adiante para um grupo maiores essa questão da oratória, da comunicação, do posicionamento. Então, assim, o objetivo para mim é levar, nesse curso inicial, é levar as pessoas a terem um conhecimento e uma consciência da sua comunicação. Quais são os seus pontos fracos? Postura, dicção, articulação, voz, fala alto demais, fala baixo demais, né? Então, acho que eu tenho problema de audição. Mas você fala alto, volta no seu tom. Nem percebo. Mas você não tem uma voz monótona, sua fala não é monótona. É tudo alto. Não é gritaria. Não, você acha que é? Sei lá, meu povo lá em casa toda hora fala que é alto. Tô falando alto demais, não tá nem percebendo, não tô não. Então, a vida inteira, segunda série, o professor já reclamava que eu falava alto. Então você veja que a gente tem uma nuance. Eu falo alto, eu abaixo, eu tenho que ter essas curvas. Até quando eu falo baixo, eu falo alto. Mas baixo demais, não. Não? Então, tudo que é o excesso, o falar alto, você fala para chamar a atenção de alguma palavra. Agora, você fala uma frase toda muito alta. Então, a gente tem que começar a ver... Eu falo a frase inteira alta. Não é? Eu falo sempre alto. Eu acho que é problema de audição. Estou falando sério. Então, assim, a ideia do Porque curso... eu não vejo que eu estou falando alto. Mas não te incomoda. Não, te incomoda? Não. Então, assim, a ideia é a gente trazer essa consciência da pessoa. Eu quero um curso totalmente prático. Não quero ninguém sentadinho só me ouvindo. Prático, para a gente trabalhar o quê? Articulação, dicção, postura corporal, respiração, expressividade. Então, leitura. Então, a gente precisa trabalhar pontuações. Então, esse curso é a minha cereja do bolo, da Yolanda hoje 2025. Doutora, e como é que vai funcionar o curso? Temos mais detalhes? Podemos falar? Podemos. Eu estou aqui, que eu estou fechando ele, e eu estou vendo se a gente faz em 1 dia ou 2 dias. E depois, então, eu vou te passar para você repassar para nós. Mas eu quero este curso em novembro. Gente, então você fica de olho nas redes sociais da senhora? Isso. Que é doutora Yolanda... Fono e Yolanda Abreu. Fono e Yolanda Abreu. Lá vai sair. Então, se você está assistindo esse episódio, eu vou esparramar esse episódio para o mundo. Porque nós estamos falando de um assunto muito gostoso de falar. Isso. E a gente vai falando, nem vê a hora passar. Tanto que a gente vai se aprofundando nele. E eu tenho certeza, eu vou voltar na palavra transbordar, que esse curso vai mudar a vida de muitas pessoas, não vai, doutora? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Ontem eu tive um feedback lá na igreja sobre uma leitora. Aí chegaram para mim, fulana fez o seu curso? Falei, fez. Eu estou amando, porque ela lia e eu não compreendia. Então, assim, é isso que eu quero. O dia que a gente conversou, Guilherme, você perguntou se era um dom, se eu posso treinar. Então, eu quero te falar que comunicação, oratória, carisma, persuasão é treinável. Mas eu preciso primeiro saber que eu preciso. E como que eu identifico que eu preciso? Olha só. Porque tem gente que precisa e não tem um simancou. Ai, oh, meu Deus. Então, olha só. Uma articulação travada. Então, uma pessoa que fala para dentro. Sempre alguém vira para ela e fala assim, repete de novo que eu não te entendi. Não está legal. A pessoa, vamos pensar, sem expressão na fala,
uma postura ruim, ou assim demais, ou arqueada. Lembrei da Fátima Bernardes anunciando o fim do mundo, você lembra? Ela mudou a expressão, você lembra disso? Virou meme no mundo inteiro, sem expressão. Agora a Sandra Lemberg é um show. 5 pessoas morreram. Ela traz essa indignação, essa tristeza para a voz. Sim. Não é? Então o profissional, no meu caso, precisa ter muito isso. Precisa. Não tem como você dar uma notícia triste, 5 pessoas morreram, isso não dá. Como assim, não é né? Isso? Então, E mostra um descompensamento também, né, doutora? Lembra, o corpo da gente fala. O corpo fala. Então, as mãos falam. A postura dos seus pés falam. O meu olhar fala. Então, eu falo sorrindo. Eu falo com alegria. Então, isso é comunicação. Eu não posso pensar que a comunicação ela é de qualquer jeito. Você entende? Porque a obrigação é sua. Não, senhor, a obrigação é minha, como falante, de fazer com que quem esteja nos ouvindo agora e nos vendo, compreenda qual que é a função, o propósito da Yolanda. O propósito da Yolanda é trazer essa expressividade, essa comunicação, porque ela é poderosa. Ela é poderosa nas minhas relações pessoais, ela é poderosa no meu profissional. Tudo eu preciso. Então, aquela pessoa que tem dificuldade de se posicionar, porque ela tem medo do julgamento do Guilherme, está errado. Então, que as pessoas vão ter posicionamentos contra você, muitos terão. Mas é a opinião deles. E como você está? Então, é nesse sentido e trazendo muita fonoaudiologia nesse embelezamento da palavra. Esse é... E eu fico assim, ó, observando, e vou voltar de novo, é ótimo, né? Vou voltar de novo. Eu vou voltar no assunto dos empresários e empreendedores. Sim. Quem está à frente dos negócios precisa ter essa percepção, né? Precisa. Esse curso também é voltado para eles, né, doutora? É, porque é venda você mexe com o quê, Guilherme? É a sua voz, é o vendedor seu. Ele está vendendo o seu produto. Então, como que ele está vendendo o seu produto? Então, tem um espelhamento que a gente treina daquele que chegou para comprar. Então, como que eu abordo esse cliente? Então, tem umas formas de como eu me porto e que eu vou vender mais. Então, não é só colocar. Tem gente que não tem dom para vender. Você concorda? E aí ele pode ser treinado para isso. E nesse curso que você está preparando, você vai treinar para isso. É isso que eu quero. Viu, gente? Então, é o treinamento. Treinamento. Não pensem, eu não tenho dom, não nasci para isso. Não. A não ser que você não queira. Então, se você quer, você precisa identificar. Então, eu quero... Vou falar aqui uma coisa. Eu quero fazer a nossa avaliação computadorizada da voz. Que legal. Então, provavelmente eu não consigo fazer isso no curso, com todos os participantes. Então, a gente quer ter isso para a pessoa acompanhar e falar, nossa, melhorei. Que legal, é isso aí que eu quero. E essa avaliação é que jeito que é? É um programa que a gente tem e ele traça o gráfico de como está a sua voz. Então, tem a normalidade. É muito lindo, eu podia ter trago aqui, né? Pois é. Vai ter que fazer outro Fica podcast para a próxima. Contar. Vamos fazer um outro. A senhora já teve que lidar com nervosismo ou travar antes de falar? Já. Na minha primeira palestra no antigo ISG, fui linda, maravilhosa, e tinha uma amiga minha na plateia. E o que eu estava falando? O que fonoaudiologia faz, né? Aí, quando terminei, ela olhou para mim e falou assim, a palestra foi ótima, mas você falou assim uns 30, né, porque é vício de linguagem. E o vício de linguagem a gente controla ele. Então, se eu falei 30 vezes, a próxima palestra eu devo ter falado 20. Por quê? Porque eu fui tendo uma consciência desse né. É o né, tá certo, entendeu.
Eu tenho variado meu vício de linguagem. Você tem? Eu percebo que eu tenho... Na televisão, em Goiânia, eu falava muito né, Loares, não sei o quê, né. Aí eu, por esse hábito, eu já mudava para outro. Ok? Você colocava outro. Colocava outro. Mas eu acho que melhorou. Eu acho que melhorou. Que é uma necessidade de verbalização que eu não preciso. Eu posso ter uma pausa do silêncio. Essa é a ideia. E aí você vai substituindo ele. Entendi. Então eu faço as pausas. E ao invés de falar, né? Eu estava pensando. Isso é uma coisa treinável. O né pode sair, somos imperfeitos, sim, vamos cometer erros, sem dúvida, mas a forma, ela tem que ir reduzindo o vício de linguagem. Demora essa percepção? Ou num curso, como a senhora vai fazer, já é possível sair de lá já com a outra perspectiva? Fala de aspectos gerais desta oratória. A ideia é essa, e a gente tem que colocar que em um curso eu não consigo mudar padrão. Então eu tenho aquela noção, o que eu estou fazendo e o que eu preciso melhorar. Por isso que eu quero te passar depois, porque está me vindo uma outra ideia para a gente formalizar o nosso curso. Então a ideia é reconhecer os meus pontos fracos e saber o que eu posso fazer com esses pontos fracos. Essa é a ideia do curso. A pessoa vai sair sabendo o meu ponto fraco e o que eu tenho que fazer. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Isso é interessante demais. Tem, nesse período todo de experiência, fala o SUS também, casos... imagino também muito felizes, né? A gente falava de casos emocionantes, mas também tem muita alegria por aí. Tem muita. Trabalhou muito com gagueira, doutora? A senhora cuidou de quem era muito gago? Por que os gagos sumiu? Então, eu não estou vendo gago mais, eu não vejo gago mais. Então, assim, a gagueira é uma alteração difícil. Eu estou percebendo, só vou fazer um parênteses para depois você continuar a gagueira. Sim. Eu percebo muito que tem aspectos emocionais que estão ligados com a voz. É isso, mais ou menos isso? Por exemplo, só falava do professor, ficou sem a fala. Sim. Que a gente tem aspectos emocionais que interferem diretamente na fala. Na voz. Então, nós temos igual. Tem pessoas que têm alterações intestinais, gastrointestinal, afeta a minha qualidade de voz. Então, se eu vou dar uma palestra, se você tem uma audiência, não me coma uma feijoada antes de ir. Então, a gente tem o nosso diafragma, pesa, e eu vou cansar mais. Então, até nisso, a nossa voz. Então, se estou triste, a minha voz é diferente. Passa a se observar quando você está mais triste, mais introspectivo, é uma voz mais baixa. É verdade. Eu falo menos, alegre. Ela é aguda, ela é estridente. Uhum. Então, eu estou eufórica. Uhum. Ela tem diferença. Por isso que eu te falo que é uma higiene vocal. A nossa voz ela não pode ser a mesma. Ela não pode ser linear. Então, com a sua esposa é uma coisa, você na presidência é outra, você no embate é outro. Então, é diferente. A qualidade da voz, a sua voz está ali, mas ela é mais contundente em algumas, mais suave nas outras. E é isso que as pessoas têm que entender, que isso tem que acontecer. A gente ensina a criança Parece assim. mágica, né? Ela contando. E a gente ensina a criança a fazer essa leitura no seu rosto. Uma criança pequena, então, se eu estou muito triste com ela, o seu rosto fala. Agora, se você falou que está chateado, mas você está alegre, ficou diferente. A sua comunicação tão triste. Não chegou de forma adequada, né?
E agora, a senhora falando disso tudo, eu me lembrei um negócio aqui que a comunicação, de um modo geral, a ausência de comunicação, ela também é muito prejudicial para os relacionamentos, de um modo geral. Sim. Né? Então, você veja que o não comunicar o que você deseja. Ninguém vai adivinhar. Ou o não saber. Tem muito isso nas relações, que as mulheres querem que os homens adivinhem o que elas desejam. Verdade. Então, a gente volta, eu preciso verbalizar. Então, tem muitas mulheres, muitos homens que vão deixando o que querem para não incomodar o outro, para não contrariar o outro, e vai vivendo. Igual a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Exato, e sem se posicionar. Então, eu vejo esta capacidade que a voz pode trazer. E a voz tudo, né? A voz é tudo. Vamos lembrar que a voz é tudo. Eu lembro uma propaganda da campanha da voz, feita pelo Tiago Life, e ele perdeu a voz. Ele teve um problema no esôfago, e ele falando da dificuldade de pedir um cafezinho. Então, ele foi o garoto propaganda nosso, mostrando que eu valorizo depois que eu perco. Então, eu valorizo minha voz quando? Quando você não tem voz mais. Tem um colega da comunicação que teve câncer, né? E aí ele precisou retirar parte da língua. Eu acho que até nas cordas vocais ele teve câncer. Uma voz linda, linda, linda. Deve estar me assistindo, Roberto. O Roberto fez TV aí agora há muitos anos, um vozeirão, né? E eu percebo, e ele tenta se comunicar, e como que sai, a dicção muda, a gente vê isso assim, com clareza nesses casos. Porque a gente precisa entender, Guilherme, que para eu falar com clareza, eu tenho tônus muscular. O que é? Eu tenho músculo, eu tenho uma língua, eu tenho lábios, dentes, bochechas. Então, eu preciso de ter essa harmonia. Uma articulação, por exemplo, travada, aí você olha a parte dentária. Então, a maxila encobre quase toda a mandíbula. Então, a pessoa ela tem uma dificuldade no fechamento. Então, a gente precisa entender que eu preciso de músculo. Um músculo molenga, então vamos pensar, um músculo hipotônico, com a língua alargada, a minha fala fica diferente. Você vê que ela fica isso aqui. Respirador bucal, não é normal. Por que está respirando pela boca? Tem que ir no otorrino pesquisar. Aí depois a fonoaudiologia fecha, se precisar. Sério? Então, eu preciso, a respiração bucal, ela cai as minhas estruturas. Ela dá alteração dentária. O menininho não deglute direito, não engole direito, não mastiga direito e não fala direito. Tem atraso na fala? Por exemplo, uma criança começar a falar um pouco depois, ou cedo demais, meus meninos tudo falam cedo demais. Tadinha. Você fala atraso de fala? Atraso de fala também precisa ser investigado, né, no geral. Sim, no geral. Então, é tudo. E hoje os diagnósticos estão mais precisos, estão mais rápidos. Então, a senhora, por exemplo, acompanhou nesses anos todos a evolução também dos procedimentos e dos equipamentos, né, doutora? Sim. Imagino eu. Igual, por exemplo, nós que trabalhamos no SUS há muitos anos atrás, a gente não tinha diagnóstico médico com imagem, nada. Então, ele não fala, e vamos trabalhar. Por quê? Não tinha. Se ele entrasse na fila, 2 anos para ele conseguir, e nem consegue. E não tinha precisão que tem hoje, Não né? tinha hoje. Ontem meu filho caiu,
E aí nós fomos fazer uma tomografia, eu vi assim, a gente vê a precisão dos detalhes, a gente vê o cérebro todo, né? Delícia, vê tudo, vê o funcionamento. A precisão que se tem hoje é muito maior. Antes não existia exame objetivo da deglutição, o ato de engolir. Hoje nós temos o deglutograma, que é magnífico, que faz só em Goiânia. Então a pessoa come várias consistências e é como um raio-x em movimento. Que legal! Para a gente observar o trânsito do alimento. Então não é às cegas mais que antes seria. Então, na evolução, muita coisa mudou, graças a Deus, por lado bom. E eu queria entender, por exemplo, se as questões de tireoide também interferem na fala. Não sei por que fez essa pergunta Na agora. voz. Na voz? Na voz. Hormônio. Muda a voz? Muda. Ela pode ficar mais grave? Mais grave. Então, depende. A gente vai mudando a voz também. Com a idade. Com a idade, eu ia falar isso. A minha voz de velho vai ser diferente da minha voz agora? Então, você veja, vamos pensar aqui, cantores. Calbi Peixoto. Calbi Peixoto, a voz dele magnífica, aguda, e ele manteve. Então, você vai acompanhando a Gal Costa. Ela tinha uma música que ela cantava, Meu Nome é Gal, e ali acompanhando a guitarra. Aguda, aguda, fininha, 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 até o máximo que ela conseguia. Perfeito. Ela já não conseguia fazer esse agudo dessa forma. Zezé de Camargo indo pro sertanejo. Isso. Né? Então, hoje nós temos a Ivete, é a garota propaganda da fonoaudiologia. Então, temos fonoaudiólogas que atuam brilhantemente com cantores. Então, eu não trabalho nessa área. E existem áreas específicas de atuação também? Sim. A senhora está até com o livro aí. Eu quero só a parte de baixo. Quer falar dele? Eu ficar rico? Então, esse livro... Pode mostrar? Claro. Então, esse livro é do El Professor. É um jovem que ele é advogado e um certo dia ele resolveu que ele seria um professor de oratória. Então, é uma história muito linda, porque ele era muito tímido. Como falar bem e ficar rico. Isso. Então, ele era muito tímido, introvertido. A metodologia infalível de se destacar e convencer qualquer pessoa. Exatamente. Posso olhar os marcados? Pode. Isso aqui é legal, ó. O que você deseja que as pessoas saibam? O que você deseja que as pessoas sintam? O que você deseja que as pessoas façam? Exato. Comando fazer, sentir emoção e saibam explicação, sei lá. Que eu preciso esse é um conjunto, né? Que legal. É um conjunto. E você gosta de ler ele, né? Gosto. E eu vejo, doutora, que a senhora fala de um assunto muito importante, dos bloqueios. Isso aqui nesse curso vai ser fantástico, porque as pessoas precisam identificar qual tipo de bloqueio elas têm para poder destravar, não é isso? Porque ninguém destrava que não conhece, né? Eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter consciência dos meus vícios de linguagem. Eu preciso ter. Trazer do inconsciente para o consciente. Né? Exato. Do vício de linguagem, a minha postura, como que eu fico, como que eu respiro. Já pensou se eu chegasse aqui, essa respiração superior, ela demonstra o quê? Uma, que eu estou uma pilha de nervo, e outra, será que a Yolanda sabe o que ela está falando mesmo? Então, é o corpo da gente. Eu preciso entender que o meu corpo fala. E a gente vai bater demais nessa tecla. Muito bom, gente. Então você não perde aí o Fono, como é que é? Fono Yolanda Abreu, é isso? Fono Yolanda Abreu, isso mesmo. Doutora, eu quero aproveitar para agradecer a participação da senhora com a gente. Foi tão bom, né? Nem vi a hora passar. A gente chegou e ainda tinha sol. Delícia! Eu que agradeço essa oportunidade. Foi bom, né? Demais! De poder passar o que a fonoaudiologia faz. Né? Então, assim, eu vejo que eu quero deixar a mensagem para você que está nos ouvindo.
Não deixe que os outros definam quem é você. Você tem que saber quem é você. Não deixe o outro falar, esse sonho não é para você, não. Que a gente tem isso, na família tem isso, né? Então, assim, acredite em você, acredite que você possa mudar e venha comigo. Eu vou fazer a diferença na sua vida. Então, essa é a ideia que a gente tem de comunicação. Muito obrigado pela participação Delícia. com a gente. Fico muito feliz em te receber aqui. Eu estou assistindo uma Yolanda diferente, uma Yolanda nas redes sociais, se posicionando, falando sobre aquilo que ela ama, porque é diferente quando as pessoas falam daquilo que elas gostam, porque o brilho está no olho. E a gente vê o seu olho brilhar quando você fala desse assunto. Foi uma aula e tanto para nós. Acho que foi uma aula, não foi, Diego? Uma aula, né? Foi tão bom. Foi, Igor? Gostou da aula? Eu fiquei impressionado. Eu aprendi que no jornalismo a gente tem que saber de tudo um pouquinho, né? Porque às vezes é falar de uma coisa da pacificação, por exemplo, lá na faixa de Gaza. Então aqui a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e aprendendo. Tanto que é importante. Foi 10. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço. Um beijo no seu coração. Não tem que falar do povo aqui, gente. Eu nem falei. Da pizza mais gostosa da cidade, Coliseu Pizzaria. Tá ali em frente à praça. Já comeu pizza lá no Coliseu? Tá perto. Você gosta de pizza? Eu gosto. Em frente à Praça do Conjunto. É aquela massa fininha. Antigo J-Bar, né? Tá. Antigo J-Bar. Massa fininha, aquele queijo derretendo. É mais gostoso do mundo. Uma pizza, uma hora dessa, hein? Na próxima vez eu vou te pagar uma pizza, pode deixar. Vamos. E aí eu aproveito lá em casa que tem criança e eu coloco a borda de chocolate, porque fica uma pizza só. E aí fica aquela mistura agridoce, pensa? Deliciosa. Então um beijo pro pessoal lá do Coliseu Pizzaria. Obrigado, viu, gente, pelo carinho, pela parceria. Um beijo para todo mundo da Blitz Boutique. Um abraço pro Beto, para todo mundo lá que tem um atendimento maravilhoso. O Beto vai vir aqui qualquer dia desses. Delícia, adoro. Para falar com a gente, contar um pouco dessa história aí. Acho que tem que falar mesmo e a gente receber um pouquinho dessa história. Eu quero também mandar um abraço todo especial para quem mais, gente, que eu tenho que falar aqui? Alrede. Se a sua internet da sua casa está ruim, porque você não tem Alrede. E eu queria falar outra coisa em relação à internet. A Alrede mudou agora. Grava aí, Diego, e mandar lá pro povo da Alrede, vai? Vou falar aqui gravando já. Eu tô aqui... Pode ir? Não, que você falar ok. Eu estou aqui no Só Prosa Boa, no nosso podcast ao vivo e com a internet de ultra velocidade da Alrede. O podcast vai para o ar no YouTube, nas nossas redes sociais, com a internet da Alrede. E a Alrede mudou. É uma internet que não cai nunca, né? Você já sabe. Mas mudou por quê? Porque agora tem upgrade. Todos os planos são de 1000 mega e ainda com streams. Já imaginou? Você já pagar uma coisa só, paga a internet e ganha Globoplay, por exemplo, Disney Plus e HBO Max. Você vai curtir mais filmes com a família, vai curtir aquela série e vai aproveitar a melhor internet na melhor conexão. Estou falando para você da Alrede. Fica ligado aí. Viu? Ficou bom? Beijo no seu coração, doutora. Tchau. Tchau, gente. Vou dar tchau aqui na beira, Igor. Tchau. Tamo junto.